Vocês. Lucas capítulo 5, a minha tradução é NVI. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo de número 11. Eles então, arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo e o seguiram. Agora coloca para mim João capítulo 21, versículo 6. Ele disse é Jesus, tá? Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Qual lado do barco? Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é única e verdadeira. A Tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu Te apresento o Teu povo. Meu Pai, nesse momento, leva toda a mente cativa ao trono da graça. Pai, e que eu venha me diminuir, e que o Senhor venha crescer. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, mortifica minha carne e vivifica meu espírito. Coloca meu espírito para governar minha carne subjugada. Deus, e que eu não venha dizer aquilo que o Seu povo quer ouvir, mas sim aquilo que o Seu povo necessita ouvir da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esses 2 textos a qual acabamos de ler, eles são textos semelhantes, eles são um pouco parecidos. Por quê? Porque o texto de João, capítulo 21, fala acerca de uma pesca maravilhosa. E em Lucas, no capítulo 5, também fala acerca de uma pesca milagrosa. Só que a epígrafe do texto de João, capítulo 21, é acerca da pesca maravilhosa. Só que já em Lucas, no capítulo 5, a epígrafe do texto, que é o tema central, é sobre os primeiros chamados dos discípulos, a qual Jesus chama para o seu santo ministério. E a Bíblia diz que certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E o lago de Genezaré significa o mar da Galileia. Ou seja, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e a multidão o comprimia de todos os lados, para poder ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque aonde Jesus pregava, aonde Jesus ensinava, aonde Jesus falava acerca do reino de Deus, havia uma multidão perto dele. Só que o interessante é que o texto enfatiza que não era apenas uma multidão, mas sim uma multidão que o comprimia de todos os lados, ou seja, que apertava Jesus de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. E o interessante é que ele vai entrar em um dos barcos. Por quê? Porque como havia uma multidão que o apertava, ele vê à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Então eles resolvem entrar em um dos barcos. E é isso aqui interessante.
Por quê? Porque naquela região do Mar da Galileia, era uma região que havia muitos barcos. Ou seja, era uma região que havia muitos trabalhadores de pescas. E o barco naquela época era utilizado como uma ferramenta de trabalho. Só que o interessante é que Jesus está entrando em uma ferramenta de trabalho, em um barco. Só que Jesus ele entra agora não é para pegar peixe, não. Jesus ele está entrando não é para contar uma historinha de pescador, também não. Jesus ele está entrando no barco agora para falar acerca do reino de Deus. E aqui eu aprendo algo com Jesus, que muitas das vezes eu posso estar falando com pessoas aqui que têm chamada de Deus, que têm um ofício para pregar para vidas. Só que muitas das vezes você acha que para pregar para vidas é só estando num altar como esse, mas não. Por quê? Porque Jesus está ensinando que o ofício a qual Deus colocou nas mãos de Pedro está servindo também como para manifestar o poder e a glória dele. Por quê? Porque o barco é uma ferramenta de trabalho para Pedro. Só que Jesus está usando aquela ferramenta de trabalho para falar acerca do reino dele. Quantos estão entendendo? Diga amém. E Jesus, ele começa a ensinar. E depois que Jesus, ele ensina o povo, e eu imagino Jesus ensinando por meio de parábolas. Por quê? Porque Jesus, ele gostava de ensinar em forma de parábolas, irmão. Se você for ler o livro de Lucas inteiro, você vai perceber que Lucas é recheado de parábolas de Jesus. O livro de Lucas é o livro que mais contém parábolas de Jesus. E Jesus, ele gostava de ensinar em forma de parábolas, por quê, irmão? Por quê? Porque se ele dissesse no entendimento que ele tem, ninguém iria entender por causa da sua sabedoria. Então ele usava história, comparações, para que a mente humana possa entender e absorver os ensinamentos dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, depois que Jesus ele termina de ensinar, dá a bênção, ele precisa voltar para agradecer aquele que ofertou o barco nas mãos dele, porque Jesus é grato, ô glória. E gratidão revela caráter. Eu vou repetir de novo. Gratidão revela caráter. Todas as vezes que você ajuda uma pessoa, e essa pessoa no mínimo fala um obrigado, ela está revelando o caráter dela. Só que você quer identificar uma pessoa que é ingrata? É que quando ela nem um obrigado te diz. E é bem verdade que nós, como cristãos, fazemos o bem sem esperar nada em troca. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa recompensa vem do Senhor. Mas é muito bom ouvir um obrigado, sim ou não? Então Jesus ele volta para agradecer. Só que o interessante é que Jesus não volta só para agradecer, como ele também dá uma direção para os discípulos. E a direção é: vai para as águas mais profundas e lancem a rede para a pesca. Aí Pedro olhou para Jesus e falou: pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, nós vamos lançar a rede. Eu imagino Pedro nesse momento olhando para João e falando: João, é melhor a gente lançar a rede, João, porque o que sai da boca desse cara tem poder. É melhor a gente lançar a rede porque ele é diferente, João. Ele não é qualquer um profeta. Porque naquele tempo existiam falsos profetas, mas também verdadeiros profetas. Naquele tempo existiam verdadeiros mestres, mas também falsos mestres. E João está falando: é melhor a gente fazer o que ele está dizendo, João. O que sai dele tem poder. João, ele passou esses dias na minha sogra estava com uma febre altíssima, ele chegou perto dela, colocou as mãos dela, mandou a febre saiu instantânea. João, vamos lá, vamos fazer o que esse cara está falando. Então a Bíblia diz que eles foram, e a Bíblia diz que tal foi a quantidade de peixes que eles pegaram, que as redes começaram a se rasgar, ao ponto deles ter que chamar os companheiros dos outros barcos para poder recolher a bênção. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Deus, ele não deve nada para ninguém. Pedro, ele ofertou o barco nas mãos de Jesus e pegou o que nunca pegou antes. Eu quero te dizer, se você ofertou algo nas mãos dele, se prepara para receber o que nunca recebeu antes. Se prepara para receber nas suas mãos uma bênção grande da parte de Deus. E deixa eu te falar, a bênção vai ser tão grande, vai ser tão extraordinária que Deus vai fazer na sua vida, que ela não vai ficar só parada em você, não. Por quê? Porque ela vai começar a respingar na vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque Pedro, ele pegou algo que nunca pegou antes, e a bênção não ficou só nele. Ele não ficou parado só nele, ele teve que chamar os companheiros dos outros barcos.
Você recebe isso, irmão? Só que agora, a Bíblia diz que como Pedro pegou aquela quantidade de peixe, ele vai ficar perplexo. E o que é ficar perplexo? É ficar assustado com aquilo, porque nunca havia tido aquilo lá antes. Ele nunca tinha tido aquela experiência antes. Ele ficou assustado. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: a bênção que o Senhor vai colocar nas suas mãos vai ser assustadora aos seus olhos, de tão grande que vai ser. Oh, glória! Olha só, aí Pedro ele ficou assustado. Aí ele vai chegar perto de Jesus, vai falar: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus vai dizer para ele no versículo de número 10: não tenha medo, Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Aí no versículo de número 11, pastor Alcides, ele vai dizer: eles então, arrastando as redes para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui mexeu com a minha cabeça, irmão. Isso aqui mexeu com o meu cérebro. Por quê? Porque os caras haviam pegado tal quantidade de peixe antes, que nunca havia pegado antes na vida, para agora estar deixando tudo. Eu estou dizendo para você, Davi, que os caras não levou um peixinho sequer para poder assar, para comemorar o negócio. Eles deixaram tudo, está escrito. Por quê, irmão? Porque Pedro entendeu que melhor do que ter tudo é ter o dono de tudo. Eu estou sentindo. Pedro entendeu, irmão, que melhor do que ter tudo é ter o dono de tudo. Ele entendeu que melhor do que ter peixe é ter o dono daquele que criou os peixes. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: melhor do que ter coisas é ter o dono de todas as coisas. Agora Pedro tem ele, diga amém. Agora Pedro, como ele tem ele, deixou tudo para poder seguir ele vai acompanhar Jesus nas ministrações, ele vai acompanhar o mestre, numa caminhada ali de 3 anos e meio, e nessa caminhada Pedro ele vai ter muitos acertos, só que também Pedro vai errar muito, na mesma proporção, obrigado pastor, que Pedro acertava, ele também errava. Por quê? Porque certa feita, Jesus vai estar ali na região de Cesareia de Filipe, e ele vai perguntar para os seus discípulos, porque agora Pedro é discípulo, ele é discípulo de honra, ô glória. Aí ele vai perguntar para os seus discípulos: quem que o povo daqui acha que eu sou? O que que eles falam de mim? Quem que eles pensam que eu sou? Aí um dos discípulos vai falar assim, ó: uns estão dizendo que o Senhor é o Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí ele vai falar: beleza, mas e vocês, os meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro vai erguer a voz e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele vai olhar para Pedro e vai dizer: cara, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha Pedro já sendo usado em revelação divina, irmão. Porque Jesus ele tinha quantos discípulos? Quantos discípulos? Mas os 12 começou revelando? Não. Pedro agora está sendo usado em revelação divina. Olha isso aqui. Aí, um pouquinho mais para frente, Jesus, ele vai abrir o coração para os discípulos. Por quê? Porque todo mundo agora sabe quem ele é. Todo mundo sabe que agora ele é o Cristo, o Messias. Então ele vai abrir seu coração para os discípulos. Ele vai começar a falar acerca da sua crucificação. Que ele teria que voltar para Jerusalém, para poder sofrer, para poder cair nas mãos do sumo sacerdote. Por quê? Porque ele havia de morrer, mas ele falou: fica tranquilo, porque no 3º dia eu vou ressuscitar. Era para você ter dado glória só nesse ressuscitar, mas amém. Ele falou: fica tranquilo, que no 3º dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro, ouvindo isso, ergueu a voz novamente e falou: não, o Senhor morrer? Vai não. Por quê? Está muito novo ainda, está na casa dos 30. O Senhor não vai morrer não, se alguém chegar perto eu meto a espada, nem que eu arranque uma orelha. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai falar: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, porque você gosta só das coisas que são da terra e não das coisas que são do céu. Ou seja, olha Pedro, agorinha há pouco foi usado em revelação divina, mas agora está sendo usado pelo diabo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, não empresta a boca para o diabo. Por quê? Porque muitas das vezes tem pessoas que vão da igreja,
fala em língua, sapateia, fala em mistério. Só que quando sai da porta para fora, começa a emprestar a boca para o diabo, irmão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: não empresta a boca para o diabo. Mas olha para cá, Jesus ele vai liberar outra palavra para Pedro. Ele vai liberar uma profecia para Pedro. Pergunta: qual é a profecia, pastor? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Aí Pedro erguendo a voz novamente: eu? Vou não, estou contigo até a morte. É nós, estamos juntos, não vou negar o Senhor não. Aí Pedro: beleza então, tá tranquilo. Aí Jesus falou: beleza, tá tranquilo. Aí passou-se um pouco o dia em que Jesus vai preso. Aí o Pedro vai acompanhar tudo. A Bíblia diz que ele vai acompanhar tudo, só que de longe. Ele vai parar perto de uma fogueira. Aí vai chegar uma primeira pessoa e vai perguntar para ele: ó, eu já te vi com ele, você faz parte dele, né? Aí ele vai dizer: não faço parte do grupo dele não. Só que daí vai chegar uma segunda pessoa e vai dizer assim: mas eu já te vi com ele, eu já te vi andando com ele, que era Jesus. Aí ele vai falar: não, eu não conheço ele, vocês devem estar me confundindo. Só que aí vai chegar uma terceira pessoa e vai falar: mas você fala igual ele, você anda igual, você até se veste igual ele. Aí ele vai olhar para as pessoas e vai dizer: eu nem conheço ele. Aí o galo vai cantar. Só que ele havia esquecido a profecia que Jesus tinha liberado. Ele esqueceu. Por quê? Porque Jesus falou que ele iria negar. Irmão, se Jesus falou algo, vai acontecer. Só que Pedro é aquele tipo de pessoa que ele gosta de receber só a bênção. Por quê? Porque lá atrás Jesus liberou uma palavra de bênção: jogue a rede no profundo mar. Ele acatou aquela palavra. Ou seja, a bênção ele acata, mas agora a exortação não é para mim não. Até esqueceu da profecia, mas foi Jesus que falou. Até esqueceu da exortação. Irmão, entre Deus falar comigo ou Deus me exortar, eu prefiro Ele me exortando do que sem ouvir a voz dEle. Por quê? Porque é melhor ouvir a voz dEle na exortação do que ficar sem ouvir a voz dEle. Porque a Bíblia diz que o Pai só corrige a quem Ele ama. Você está entendendo isso aqui? Só que Pedro é o tipo de pessoa que ele acata a bênção, mas a exortação não é para mim não. Só que beleza. Aí Jesus ele é levado. Diga amém. Aí Jesus, ele vai passar perto de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus vai fixar os olhos nele. E fixando os olhos em Jesus, ele vai se lembrar da profecia. Ele vai falar: o que eu fiz? Cara, aconteceu o que ele falou. Realmente o que sai da boca dele, o negócio acontece. Ele vai ficar tão triste com aquilo, irmão, que a Bíblia vai dizer que ele vai chorar amargamente, ao ponto de desistir do próprio ministério. Por quê? Porque ele vai voltar a fazer o que fazia antes, que era só a arte de pesca. Ele vai voltar a fazer o que fazia antes. Porque em João, no capítulo 21, a Bíblia diz no versículo 3, que ele resolve sair para pescar. E os seus amigos dizem: nós vamos com você. Então eles vão. Só que quando eles estão ali voltando, eles voltam sem ter pego nada. Ou seja, Pedro ali está totalmente frustrado. Por quê? Porque não havia pegado nada. Só que não era só frustrado de não ter pegado nada. Frustrado também por ter negado Jesus. Negado ele 3 vezes, estava chorando amargamente. Só que Jesus resolve aparecer para Pedro. Por quê? Porque ele deixou avisado lá atrás que ele iria morrer, mas ressuscitar no 3º dia. E quando ele morre e ressuscita no 3º dia, ele começa a aparecer para os seus talmidim. E talmidim significa discípulos. Ou seja, quando Jesus morre e ressuscita no 3º dia, ele não aparece para todo mundo. Ele vai aparecer somente para os seus. E um dos discípulos que Jesus resolve aparecer é para Pedro. Aí ele vai chegar perto da praia, na areia, eles vão estar no mar, e vai dizer: filhos, vocês pegaram alguma coisa? Só que a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus, no versículo de número 4. Por que, irmão? Que eles não reconheceram mais a presença dele. Por quê? Porque o indício daquele que não reconhece mais a presença de Deus é um dia deixar de conhecer aquilo que conhecia lá atrás. Às vezes eu estou falando com pessoas aqui que têm errado, têm pecado e se sentem indigno. Só que você sabe o que é interessante? É que mesmo Pedro errando, tendo negado Jesus, falhando,
Jesus ainda continuou chamando ele de filho. Só que eles não reconheceram. Eles não reconheceram que era Jesus. Irmão, eu estou querendo dizer para você, se você errou, se você pecou, maior é Deus para te perdoar desse pecado. Se você se sente indigno, maior é o Senhor para te perdoar desse pecado, e Ele está ainda te chamando de filho. Você acredita nisso? Então vai se colocando de pé, que eu já estou encaminhando para o final, em nome de Jesus. Aí ele vai responder, não pegamos nada. E aqui já é um indício de que ele não reconhecia mais a presença dele mesmo. Por quê? Porque sempre quando Jesus, ele se referia aos discípulos, perguntava algo para os discípulos respondiam sim, mestre, não, mestre, sim, rabi, não, rabi. Só que agora, Pedro está olhando para ele e está dizendo, não pegamos nada. Ou seja, já não estava mais reconhecendo mesmo. Só que mesmo assim, ele chama eles de filho, e ele vai dar um grito, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Ele dá um grito, por quê? Porque ele estava a cerca de 200 côvados, e 200 côvados significa 90 metros de distância. Aí ele vai falar, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Aí eles vão falar, não pegamos nada. Aí Jesus diz, então jogue a rede para o lado direito do barco. Por que o lado direito, irmão? E o lado direito do barco não é o lado direito de Jesus. E isso vai depender do campo de visão que os discípulos estão vendo Jesus. Porque se Jesus está aqui, na areia, e os discípulos estão ali no mar, se os discípulos estão olhando para lá, e Jesus fala, filhos, eles viram automaticamente para Jesus, sim ou não? Então o lado direito do barco de Jesus, não, do barco dos discípulos, não é o lado direito de Jesus. Aí Jesus diz, jogue a rede para o lado direito. Por que o lado direito, irmão? Naquela época, Pedro, ele pescava com vara ou com rede? Pescava com vara ou com rede? Então, para pescar com rede, requer força. Isso significa que Pedro tentou a noite toda com as forças do seu próprio braço. Isso significa que Pedro tentou a noite toda com as forças das suas próprias mãos. Só que agora Jesus está dizendo, joga para o lado direito. A Bíblia não diz, mas não me proíbe conjecturar. Eu imagino Pedro olhando para Jesus dizendo, mas o lado direito é o local onde a gente não tem força. Aí Jesus está dizendo, é por isso mesmo, Pedro, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, você não conseguiu pegar nada até agora, porque foi nas forças das suas próprias mãos. O Senhor está me dizendo para liberar para pessoas aqui nessa tarde, no primeiro semestre tudo deu errado. Por quê? Porque você usou sua própria inteligência, sua própria força, a força dos seus próprios braços. No primeiro semestre nada deu certo. No primeiro semestre você tentou fazer com as suas próprias mãos. Você chegou a querer desistir até do próprio ministério. Muitas das vezes até de si mesmo, até da própria família. Por quê? Porque muitas das vezes você falou com o seu filho, entra no ouvido, sai no outro, perdeu as forças já. Por quê? Porque muitas das vezes usou a força das próprias mãos. Só que o Senhor está dizendo nesse dia, nessa tarde, se prepara, porque hoje a habilidade vai chegar nas suas mãos para romper, para vencer, para prosperar. Você acredita nisso? Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Nesse primeiro dia da campanha, nós vamos orar por você. Nós vamos ungir as suas mãos. Só que nesse momento nós vamos fazer um ato profético. Diga amém.